E outra tecla que eu acho que a gente pode voltar a bater, porque é o assunto da semana no Flamengo, sem dúvida alguma, é a lateral direita, né? A saída do Rafinha, a chegada do Isla, que deve acontecer nos próximos dias, né? Na própria quarta-feira, né? Ele deve embarcar aqui em direção ao Brasil, se não na quarta, na quinta, mas ele está acertado com o Flamengo. O próprio Marcos Braz há pouco tuitou apenas um ponto final, né? Que é dentro do Marcos Brazês, né? Do idioma do Marcos Braz. Tá bem claro que é o acerto com o lateral direito. E eu quero trazer também os números que o Luciano Henrique compartilhou no WhatsApp dos membros do Coluna do Fla, no nosso grupo, que é exatamente um comparativo dos números do Rafinha com os números do Isla, né? O Rafinha, nas temporadas 2019 e 2020, nos anos, né? 2019 e 2020, e o Isla também nos anos 2019 e 2020. Assistências, a média do Isla é superior à do Rafinha. Passes decisivos, a do Isla também é superior à do Rafinha. Grandes chances criadas, o Isla vence também. Acerto no cruzamento, percentual do Rafinha é de 24%, do Isla é de 22%. Então, Rafinha, ponto para o Rafinha nesse quesito. Desarmes, o Isla desarma mais do que o Rafinha. E dribles sofridos, o Rafinha é menos driblado que o Isla, mas é pouca coisa, mais ou menos por ali. Dá para tratar como um nível de equivalência entre Isla e Rafinha, traçando um comparativo covarde, né, ô Pedro, já que eles não atuam na mesma liga, não é o mesmo contexto, não é a mesma idade, enfim. Mas nas últimas temporadas os números são esses, o Isla com algumas vantagens aqui e ali, o Rafinha com outras. Também você confere na tela e pode analisar os números. Vamos lá. Primeiro, me surpreende quando eu vejo quem trabalha com futebol, analisando futebol, comentando futebol, dizendo que não conhece o Isla. Tá? Isso me surpreende. Isso aí me parece uma falta de conhecimento. Uma coisa é você falar que eu não conhecia o Pablo Mari. Eu não conhecia o Pablo Mari também. Eu acho que boa parte eu não conhecia o Pablo Mari. Estava ali na segunda divisão espanhola. Outra coisa, o jogador que é titular da seleção chilena há anos, jogou no futebol italiano em grandes clubes, né? A carreira dele quase toda foi na Itália, começou no Udinese, passou pela Juventus, enfim. Eu, em relação aos últimos 2 anos dele no Fenerbahçe, eu não acompanhei, porque eu, honestamente, não acompanho futebol turco. Tá? Então, eu vejo futebol turco quando acaba que esses times estão na Champions League. Agora, eu acho muito difícil fazer uma comparação entre o Rafinha e o Isla baseado nas 2 últimas temporadas, tendo em vista que, atuando num gigante do futebol turco, por mais que o Flamengo seja o maior time do futebol brasileiro, tanto em poder de investimento quanto em qualidade de jogo do elenco, de 2019 para cá, há uma distância muito menor do Flamengo para os demais times brasileiros do que vai ter do Fenerbahçe, do Galatasaray e até um pouquinho do Besiktas para os outros clubes. Então, olha, tem times loucos ali, a Alanyaspor, tem uns times muito loucos aí na Turquia que chegam, cara, que dão... Eu acho o Brasil melhor que a Turquia também. Eu entendi o que você está falando, só tô querendo ser chato. A diferença, eu acho, do Flamengo, por exemplo, é um pouco menor, né? A liga, né, futebol brasileiro exige mais. Sim, se você joga no futebol turco, não desmerecendo o futebol turco, tá? Porque esses 2 times são gigantes, são gigantíssimos. O Besiktas também pode formar grandes equipes. Inclusive, o poder de investimento do Fenerbahçe, do Galatasaray no auge deles era bem grande. É uma torcida apaixonada, um país que respira futebol também. Só que a distância das principais equipes para as demais é maior que no futebol brasileiro. Então, eu acho que esses números, analisando de maneira fria, acaba que talvez não apresente a realidade entre os 2 jogadores. E, dito isso, eu acho o Rafinha, não só, né, pelo que ele construiu no Flamengo, mas pela carreira dele, melhor do que o Isla. O que não quer dizer que o Isla não seja bom. Eu tenho as melhores expectativas em relação à chegada do Isla. Inclusive, eu achei uma excelente sacada do Flamengo trazer o Isla nesse momento, até porque o jogador tá vindo, gente, sem contrato, né? Não tá tendo nenhum valor de aquisição em relação ao jogador. Eu achei uma ótima percepção de mercado do Flamengo, uma aposta muito válida, um jogador que tem experiência, tem qualidade técnica, que tem vivência na Europa, está acostumado a treinar com técnicos, com esse modelo europeu, que é o que o Flamengo está adotando agora, desde o ano passado com o Jorge Jesus. Então, assim, eu vi com muito bons olhos a chegada dele. Eu achei uma ótima sacada. Mas eu acho o Rafinha melhor. Só destacando também, galera, que esses números aí foram publicados pelo Nação Rubro-Negra 30, me parecem dados do SofaScore.
acho que são do SofaScore mesmo, mas foi publicado, a gente pegou aí, o Luciano Henrique nos mandou, né, esse print desse comparativo, a gente está trazendo aqui a baila para vocês com os números do Rafinha e do Isla. O Túlio, pergunta agora vai ser transferida para você, na lata, Rafinha ou Isla? Eu também, sem dúvida alguma, prefiro o Rafinha, né? E até pelo contexto ele já tá aqui, mas assim, pelos números, futebol é muito contexto, né? E a maneira também como a equipe joga. Então, eu também não acompanhei o Isla lá no futebol turco. Turcão. Aliás, eu nunca acompanhei a carreira do Isla, né? Lógico que você, quando teve a ascensão do Chile, tiveram vários jogadores, alguns vieram até jogar no Brasil, da seleção chilena, né? Mas hoje, no futebol de hoje, tem como você se aprofundar sobre qualquer jogador, porque as informações estão aí. Mas eu acho que na questão dos números, analisando os números, às vezes os números enganam, porque tem contexto, né? Então, assim, por exemplo, se o lateral joga num esquema em que ele, de repente, joga mais como um ala, que ele tem liberdade para jogar mais na frente, então ele vai ter números ofensivos maiores, mas se a equipe, de repente, é mais reativa, joga lá atrás, ele vai ter números defensivos melhores. Então, é muito difícil a gente comparar número a número, né, de um ou outro. É claro que entre um ou outro eu preferia que o Rafinha ficasse. Esse seria o melhor dos mundos para o Flamengo, seria que o Rafinha não saísse. Acho que ninguém esperava que o Rafinha fosse sair, ainda mais nesse momento, janela fechada, e a gente tendo que buscar uma alternativa de que tem que trazer um jogador sem contrato. Mas, assim, o Isla, na minha avaliação, até como o Pedro colocou muito bem, de que é um jogador que tem experiência, e esse foi o perfil utilizado pela diretoria de trazer um jogador com um perfil parecido do Rafinha, com experiência na Europa, e o Isla tem isso, né? Passou muito tempo na Udinese, depois foi para a Juventus, e eu vou destacar mais uma vez a minha única preocupação, é que depois que ele saiu da Juventus, ele não conseguiu passar tanto tempo, como ele passou tanto na Udinese como na Juventus, nas outras equipes. E aí, claro, por não ter detalhes, eu não sei se foi por questões técnicas que ele ficou, ou contratuais, que ele ficou no mínimo aí 1 ano entre uma equipe e outra, não sei dizer, mas que é um lateral de grande qualidade e, assim, muito melhor do que muitos do futebol brasileiro, até porque, cara, assim, eu não tenho um nome, falar assim, o lateral tal do time tal é uma unanimidade. Eu não tenho nem o Daniel Alves, que já não quer nem jogar mais de lateral, quer jogar de meia, né? Quer jogar de meia, de camisa 10 no São Paulo. Mas é um nome que me agrada e é um perfil sim, parecido com o Rafinha, mas o melhor dos mundos seria o Rafinha permanecer, sem dúvida alguma, no Mengão. Eu vi o pessoal que foi criticando, né? A chegada do Isla, né? Quer que traga quem? Né? O Alexander Arnold? Assim, fico imaginando. Vai vir quem? É o que tem, sabe? Eu acho que dentro do cenário foi uma ótima aposta. Muito válida. Agora também eu vejo, né? As pessoas dizendo que, não sei, né? O que foi essa... por que está sendo reverberado isso, né? Eu vejo, inclusive, a gente aqui no chat botando como se o Isla fosse um jogador muito mais defensivo que o Rafinha. Eu acho que o Rafinha marca melhor que o Isla, galera. Assim, não acompanhei os últimos 2 anos dele no Fenerbahçe, mas o Rafinha era um excelente marcador. Tá? Pode parecer porque ele apoiava que ele não marcava, mas ele fechava muito bem a linha. Você vê que nos jogos grandes que precisava, não se criavam pro lado dele ali. Então, ele é um jogador acostumado, inclusive, a marcar, né? Porque, brincadeiras à parte, o Rafinha passou parte do tempo dele no Bayern na reserva. Então, quem jogava ali no lado dele, no time titular, né, na hora dos treinos, nos confrontos, quando havia confrontos, né, que não é o coletivo que a gente está acostumado no nosso imaginário aqui, mas havia confrontos em treinos, era só o Robin, né, para treinar ali com ele. Então, enfim, ele é um excelente marcador, Rafinha. Acho difícil a gente achar um lateral tão bom na marcação quanto ele. Não sei essa imaginação que o Rafinha não era um bom marcador. Pelo contrário, é um excelente marcador. Excelente. Boa, Pedro Sampaio. É isso aí, cara. O coluna do Fly é exatamente isso. A gente é Flamengo, mas a gente aponta críticas também. Não passa pano. É sinceridade. E a opinião da galera aqui também é muito bacana. O chat do Coluna é uma galera muito boa sempre. Então, geral vai se inscrevendo aqui no canal. E essas observações foram muito interessantes, porque um elogio que precisa ser feito também, na hora de criticar, a gente critica, o elogio também tem que ser feito e é sempre feito. O Departamento de Inteligência do Flamengo deu um show,
porque o Isla foi um coelho que tiraram da cartola, né? Foi uma bela sacada, assim como o Maria havia sido um golaço de pau, foi um acertou na loteria ao pegar o Pablo Maria. Mega da virada, o Flamengo tirou, mega da virada e trouxe o Pablo Maria. E agora a mesma coisa com o Isla, pode dar errado até, a gente vai queimar a língua, mas em tese foi uma... Eu acho que o mais interessante disso tudo, Rafa, é que foi uma coisa até que o Theo, quando esteve aqui com a gente, destacou também, é que o Flamengo, assim, beleza, eu vou contratar um jogador, eu quero um jogador assim. Ele não tá indo, fiquei sem lateral, o Rafinha tá indo embora, vou trazer aqui qualquer um e tal, e acabou. Não. Você definiu um perfil de um jogador, né? Pode ter sido trago pelo centro de inteligência, ou pode ter sido decidido ali no conselho de futebol. Independente disso, de que você criou um perfil, você vai assim, a partir desse perfil que eu tenho, eu quero um jogador com um perfil parecido do Rafinha. Um jogador já veterano, com grande passagem longa na Europa, mas que seja sul-americano. Mas, por exemplo, um destaque que o Isla nunca jogou no time sul-americano, a não ser tirando a categoria de base, né? Na base. Time de base e a seleção chilena. Então, assim, o Rafinha também não tinha experiência, né, vamos dizer assim, no futebol sul-americano. Então, tem várias semelhanças também nesse aspecto e que os caras não foram buscar qualquer um. Assim como a gente já viu a questão do treinador também, a gente já via que eu estava vendo, fazendo umas pesquisas aí, Flamengo demitiu fulano de tal, no outro dia já tinha um treinador. Isso não fosse anunciado no mesmo dia. Porque é a coisa, a moda, entendeu? Foi, botou e acabou. Você não está analisando como é que o cara joga, o perfil que você quer, que você definiu, não criou o processo, como foi feito com o Domi. E como o Rafael colocou, pode não dar certo. Mas eu acho que a filosofia de administração até do futebol é muito melhor do que no passado, e isso já é um processo já de evolução.